A gravação lá do YouTube, então, está lá no nosso canal, da semana passada, para quem quiser assistir o que foi ministrado. Então, nós falamos sobre a disfuncionalidade do lar de José. Nós falamos sobre o contexto da vida de José e essas feridas que nascem dentro do lar, dentro da família. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre Gênesis 41, também sobre a vida de José. Abra lá sua Bíblia, Gênesis 41. Nós vamos ler do versículo 46 ao 52. E nós vamos entrar um pouquinho também no capítulo 42 de Gênesis. E eu quero, antes de ler, eu quero perguntar para vocês, será que as feridas, os traumas se escondem? Será que nós conseguimos esconder uma ferida, esconder uma dor? Então, veja só, vamos ler lá. Gênesis 41, versículo 46 em diante. Diz assim: Era José, de idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém? Gente, olha como é profundo, nós precisamos olhar, né, muitas vezes a palavra assim com uma certa profundidade e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer dizer para isso? Porque muitas vezes nós não temos ideia do que aquilo que está se passando nas nossas vidas, daquilo que passa ao nosso redor. E as experiências que nós vamos vivendo, elas vão se acumulando dentro de nós. E a forma com que nós assimilamos as experiências, sejam boas ou ruins, os conflitos de família, os relacionamentos com pai e mãe, uma perda, um luto, um divórcio, uma separação, aquilo que nós vivemos com o nosso marido, aquilo que nós vivemos com os nossos filhos, vão formando o nosso interior. Aquilo que nós vivemos na nossa infância forma o nosso interior, seja bom ou seja ruim. E isso vai estruturando a nossa personalidade, vai estruturando o nosso caráter, vai moldando o nosso temperamento. E isso se manifesta na nossa vida através das nossas vivências, das nossas escolhas, das nossas falas. Então, nós vimos na semana passada que José, ele cresceu num lar totalmente disfuncional. José cresceu num lar disfuncional. Era um lar de Deus? Era um lar de Deus. Jacó era um homem de Deus. José era um homem de Deus, mas era um lar disfuncional. E nós precisamos trazer essa cura para dentro da igreja. Nós não podemos, muitas vezes, nos deixar levar porque estamos dentro da igreja, que congregamos, vamos para o culto, que o nosso lar não vai ter situações disfuncionais para resolver. Então, José, quando nós lemos essa passagem aqui, então, José, ele passa por toda uma situação de tribulação, ele cresce, e quando ele, 30 anos de idade, ele se apresenta a Faraó. José ele é chamado, então, a Faraó. Quando, ele já não era mais aquele adolescente de 17 anos que foi vendido pelos irmãos. Só que o que moldou a história de José? Será que José ele lembrava daquilo que os irmãos tinham feito para ele? Será que José ele lembrava daquilo? E nós podemos ver através do nome que ele deu para os filhos dele. Porque Manassés, em hebraico, significa fazer esquecer. Então, quando nós olhamos, quando José ele coloca o nome do filho dele, primogênito, o primeiro filho, ele dá esse nome, o que ele está chamando o filho dele? De esquecimento. Fazer esquecer, esquecimento.
Então, muitas vezes, a gente sabe, não é sobre isso, mas a gente sabe que o nosso nome, ele carrega uma identidade profética. É muito importante nós sabermos o significado do nosso nome, como se deu isso, porque é profético isso. Mas veja só, José, ele dá esse nome para o filho dele. Então, nós precisamos olhar, porque muitas vezes, gente, as nossas atitudes, as nossas ações, como nós nomeamos as coisas ao nosso redor, às vezes revela os nossos traumas, revela as nossas dores. Então, quando ele coloca esse nome em Manassés, o que ele está dizendo? Que ele passou por algo muito ruim, algo muito doloroso. E quando nós olhamos José com 17 anos e 30 anos, ele se apresenta ao Egito, teve 13 anos de sofrimento, 13 anos de dor, 13 anos de muitas coisas. E José lhe atribui o nome do primeiro filho dele de fazer esquecer. Fazer esquecer. Deus me fez esquecer. Então, algo que eu quero trazer para vocês, será que o nosso pai, aquilo que nós somos mulheres maduras, tem muitas mulheres aqui que são missionárias, pastoras, mulheres de Deus, intercessoras. Será que Deus tem amnésia? Será que Deus quer que a gente tenha amnésia? Será que Deus quer que a gente esqueça das coisas que a gente passou, enfrentou? Ou Deus quer trazer cura? E cura total, não é tratamento paliativo, é cura mesmo. Então, veja só, nós precisamos olhar, porque José, ele deu esse nome para o filho dele. Mas o Senhor, ele estava preparando mais à frente um tempo de restauração. Assim como Deus fez com Jacó. Porque Jacó ficou mais de uma década sem falar com Esaú. E Deus preparou um tempo de restauração. O caminho de volta que muitas vezes nós falamos na libertação, de restauração, de pedido de perdão, de reconciliação, de lavar o pé do pai, lavar o pé da mãe, pedir perdão para os filhos, de restaurar os fundamentos do casamento, caminho de volta. Senhor, ele preparou um caminho de volta para Jacó e com José não foi diferente. O Senhor preparou um tempo de volta. E eu creio que para todas nós, o Senhor, ele prepara esse tempo. Se nós estivermos verdadeiramente abertas para a reconciliação que vem do Senhor, para a restauração que vem de Deus, no tempo oportuno, o Senhor, independente do tempo que se passe, o Senhor, ele vai preparar um tempo de restauração, reconciliação. Amém? Só que o problema é que muitas vezes nós caímos num ativismo, né? Nós queremos espiritualizar as feridas, nós caímos na religiosidade, não queremos sentar para aprender e fazer caminho de volta, para pedir perdão. Então é importante nós olharmos para isso, porque o nome Manassés, ele refletia um mecanismo de defesa. Deus me fez esquecer. Na verdade, Deus cura as nossas feridas. E a gente lembra, eu lembro de feridas que eu abri na vida de pessoas e que foram abertas em mim, mas foram curadas para a glória de Deus. Então, isso já não me causa mais sofrimento. Eu tenho isso muito resolvido dentro de mim. Só que José, ele dá esse nome para o filho dele, para não lembrar do passado, para não mexer na dor, para não mexer no sofrimento. Ele achou que estava tudo certo, que estava tudo resolvido. Só que muitas vezes nós criamos os nossos Manassés dentro de nós. Muitas vezes nós temos os nossos Manassés dentro de nós, não queremos lembrar, não queremos falar, queremos que Deus faça a gente esquecer daquilo que foi doloroso na nossa vida. Só que não lembrar, não querer tocar, não querer mexer naquilo que é necessário, faz a gente sofrer muitas vezes duas vezes. Duas vezes. Porque vai se manifestar na nossa vida em forma de comportamento, de fala, e muitas vezes estamos feridas, não queremos tocar no passado e vamos ferir a nossa família. Vamos ferir pessoas que amamos. Então, é muito importante olhar para o passado. Nós não podemos esconder as dores, os traumas, os lixos escondidos dentro de nós. Nós precisamos trazer para fora. Então, às vezes a gente pode achar, né, que Manassés, é um bom nome, mas na verdade esse nome estava escondendo uma ferida na vida de José, uma dor intensa que José havia passado, uma dor, um trauma. E se nós formos olhar, né, para tudo aquilo que José passou, quando ele encontra os irmãos, o sofrimento de José, nós vamos ver que a dor estava ali oculta dentro dele. José, ele foi curado depois que ele se encontrou com os irmãos dele. E o que nós precisamos trazer como cura para a igreja? Que o status, um título, não cura a alma. Um status, um título, um propósito, um ministério, não cura a nossa alma.
Nós precisamos buscar cura no Senhor, porque o que nós vemos? Se nós olharmos para a vida de José, que fala lá em Gênesis 41, 52, quando Efraim nasce, ele dá o nome para Efraim, né? Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Ele era um homem temente a Deus. Toda a sua história, José, ele era temente a Deus, ele tinha caráter, ele conhecia o Deus que ele servia. E José, nesse momento, então, quando ele tem Efraim, que significa prosperidade, José já estava desfrutando de muita prosperidade. Ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele tinha um lugar de honra, ele era visto. Mas o que acontece com ele? Muitas vezes, isso que aconteceu com José acontece com muitas de nós, com muitas pessoas dentro da igreja. Já estamos desfrutando de uma posição, já estamos posicionadas em muitas áreas reconhecidas, somos prósperos em determinadas áreas, mas não somos curados. E isso é muito comum de ver as pessoas muitas vezes abastadas financeiramente, mas que no seu interior tem problemas profundos. Existem muitas questões que estão pendentes dentro das suas almas. Às vezes é uma situação do casamento, relação com os filhos, com parentes, trabalho, são muitas dores. Eu mesmo, que a gente trabalha na questão do aconselhamento, nós aconselhamos pessoas no Instituto Marias, nós aconselhamos pessoas no Levantando Coroas, na Escola de Cura, o fato também da terapia, nós estamos ali sempre ouvindo pessoas. E o que mais nós vemos, muitas vezes, são pessoas que já servem a Deus e muitas vezes não querem tocar. Tem situações de dor. E dinheiro não é sinônimo de pessoa curada. Não significa que a pessoa é curada. Então, José era um homem que interpretava sonhos, tinha dons espirituais, desfrutava de uma boa vida, tinha uma vida, vamos dizer assim, financeiramente, socialmente invejável, mas tinha um coração ferido, estava dilacerado, tinha um trauma na vida de José. E os nomes dos filhos dele revelavam isso. Mecanismos de defesa de algo que ele estava tentando esconder, ele estava tentando ignorar, que ele não queria confrontar o passado. Só que nós precisamos considerar o nosso passado. O profeta Ageu fala sobre isso. Considerai-vos o vosso passado. O Senhor não disse para Israel, esqueça o vosso passado. Considerai-vos o vosso passado, para que haja cura, para que haja entendimento, para que haja libertação, para que a gente saia dos cativeiros, para que a gente resolva os nossos erros, para que a gente conserte, arrependa, peça perdão, traga para a luz os pecados. Não é para a gente continuar praticando as mesmas coisas, é para converter o nosso coração. E o que eu quero dizer para vocês? Que muitas vezes o caminho da cura vai ter o desconforto e vai ter o confronto. Eu sempre falo sobre os enfrentamentos saudáveis. O que é fazer um enfrentamento? É você ver uma situação de frente e você enfrentar ela. Só que a maioria das pessoas quer se esconder, as pessoas não querem enfrentar, as pessoas não querem olhar para dentro de si. Porque é o enfrentamento, é o confronto, é olhar para dentro de si que expõe a dor, que expõe o cativeiro, que expõe o trauma, que expõe a ferida da qual muitas vezes o inimigo está se alimentando, que revela o que está quebrado no nosso emocional. E nós precisamos, então, a partir desse enfrentamento, deixar o Senhor agir com liberdade. E nós não podemos sermos do tipo de mulheres que falam daquilo que não vivemos, nós precisamos querer viver. Porque muitas vezes nós queremos falar de coisas que às vezes nós ainda não estamos curadas, e o que acontece? Queremos nos movimentar só no dom. Nós não podemos nos movimentarmos somente nos dons. Evangelho é caráter transformado. Evangelho é vida transformada. É vida transformada no Senhor. Porque um dom, ele pode abrir uma porta para nós, mas o que vai nos fazer permanecer em determinados lugares, em determinadas mesas, é o nosso caráter transformado, é o nosso fruto de transformação na presença do Senhor. Então, isso tem que gerar crescimento em nós. Então, sim, minhas irmãs, muitas vezes pessoas de Deus, elas podem sim esconder traumas, esconder feridas, ocultar, mesmo que já estejam ocupando posições, seja ela social, ministerial, de dinheiro. Só que o que nós não podemos ser é ignorantes de não querer olhar para esses lugares. Porque isso gera muitas vezes orgulho, controle, manipulação.
E muitas vezes pessoas que querem ser mais santas, mais sábias do que Deus, fazem pessoas cativas, aprisionam pessoas, querem fazer das pessoas seus discípulos e não discípulos de Jesus. E a gente precisa cuidar com isso, gente. Nós precisamos crescer nisso. Então, queridos, nós precisamos olhar para isso. Então, nós vemos que José, ele foi um grande governador, e eu quero trazer para vocês, quero que vocês meditem. Quando que as feridas começam a aparecer? Quando que as feridas começam a aparecer na nossa vida? E eu sempre falo isso, é algo que me confronta muito, e o pastor Cote sempre fala muito isso, e é algo assim que a gente precisa trazer sempre para nossa memória, para o nosso pensamento, para nossa consciência. É melhor a gente confessar os nossos pecados e ficar muitas vezes, né, envergonhado, vamos dizer, constrangido por alguns momentos, por alguns minutos, e saber que a gente está tirando da mão de Satanás situações que dão legalidade para ele agir na nossa vida, do que às vezes a gente já está numa determinada posição, desfrutando de certas coisas, Satanás vindo nos envergonhar. Nós precisamos olhar para isso. Porque nós vemos isso, gente, dentro da igreja, isso é para nós. Isso é para nós, filhos de Deus. Então, sim, as feridas, elas podem sim começar a acontecer, porque chegou o momento da vida de José que as feridas começaram a aparecer na vida dele. Começou a aparecer na vida dele. E quando que isso começou a acontecer? Quando chegou o momento dos irmãos, né? Se chegarem na frente dele. O cara, governador, era a pessoa, uma das mais influentes da terra do Egito, mas quando viu os irmãos, ficou desconcertado. Aflorou uma multidão de sentimentos dentro de José. José, ele, na sua adolescência, ele estava numa família com vários problemas de relacionamento, com o pai, as esposas, ali as mulheres que brigavam entre si, com disputas constantes, filhos brigando entre si, Jacó no meio do fogo cruzado, toda aquela situação, José sendo repudiado, odiado pelos irmãos, uma sucessão de fatos, de dores sendo geradas no coração de José. Ele é levado cativo para o Egito, fica na prisão, depois passou aquela situação com a irmã com a esposa de Potifar. Mas olha quantas coisas acontecem. Ele foi humilhado. Você já pararam para pensar como que os irmãos de José, quando eles recebem a ordem de Jacó, do pai deles, olha, vocês vão para o Egito, não fiquem aí parados, vão lá porque lá tem comida. Você já pararam para pensar o que os irmãos de José, quando eles estavam fazendo, porque aquela caminhada demorou dias para chegar no Egito, o que não passou na cabeça daqueles irmãos? Quando eles se deram conta que eles tinham vendido o irmão deles para o Egito? De repente, culpa, remorso, arrependimento, ocultação, omissão. Quantas coisas passaram na cabeça daqueles irmãos? Quantas coisas? Só que uma das coisas que eu acredito que não passou na cabeça daqueles homens, que já eram homens, é que José estaria vivo. Porque um escravo ele não vivia muito tempo. Uma média ali de 30 e poucos anos, normalmente é o tempo que um escravo vivia. Então, eles deviam ter imaginado que talvez José não fosse nem vivo mais, que José não fosse viver. Então, olha quantas coisas aparecem, né? Só que José, ele tentou abortar a família dele através da indiferença, de querer esquecer a própria família. Porque quando ele colocou o nome de Manassés para esquecimento. E isso é muito sério, porque essa palavra, a gente precisa olhar ela para nós. Será que tem alguém da nossa família ou pessoas que amamos muito que nós tentamos abortar através da indiferença? Através da indiferença? E que nós vamos precisar muitas vezes fazer um caminho de volta? E que Deus, às vezes, não é nem você que vai fazer o caminho, às vezes é Deus que vai preparar o caminho para você. É o Senhor que vai preparar esse caminho. Porque José estava no posto de governante, Faraó colocou toda a confiança em José, ele tinha até mais do que confiança, mas esse homem de grande confiança era um homem ferido e machucado. É forte. Deus, não era Deus que tinha tirado do coração
de José, o amor dele pela família dele, pela casa dele, eram as mágoas. As mágoas, as feridas, os medos, a revolta. Porque o Senhor jamais ele vai, porque Deus ele é geracional. O pai ele vai querer reconciliar os filhos aos pais, irmãos, família, mas a mágoa, a amargura, o ressentimento, a revolta faz que assim como José, nós também venhamos a abortar o nosso coração. No nosso coração, a nossa própria casa, a nossa própria família, muitas vezes. E isso é muito forte, gente. Isso é forte. E eu falo isso, minhas irmãs, porque eu passei por isso. A história de José sempre falou muito comigo, muito comigo. E na minha imaturidade, muitas vezes eu falava coisa e digo assim, meu Deus, né? Como a gente é imaturo, porque às vezes eu acreditava que a história de José era para que ele se sobressaísse, para que ele, né, ele fosse vingado diante dos irmãos. Nada disso. Nada disso. Deus sempre tem planos maiores. As nossas tribulações, elas nos tornam melhores, nos fazem crescer. É por isso que nós devemos nos alegrar sobre as tribulações. Porque as tribulações são para ser estrado dos nossos pés, porque uma tribulação sempre vai nos transformar em alguém melhor. É só você fazer isso. Pergunta para o Espírito Santo e escreve no que as tribulações que você passa te fizeram melhores. Nós precisamos ter essa maturidade de olhar para as tribulações, as dificuldades que nós enfrentamos e olhar, opa, no que isso aqui vai me fazer melhor? No que isso vai me transformar numa mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha de Deus melhor? Então, as tribulações nos fazem melhores. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. E na nossa dor, na nossa cegueira emocional e espiritual, o que acontece? A gente quer abortar as pessoas, a gente quer eliminar as pessoas da nossa vida, a gente não quer tocar nas nossas dores, a gente não quer falar sobre as coisas que estão ao nosso redor. E isso acontece com qualquer pessoa. Se aconteceu com José, que era o homem mais poderoso do Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito, não vai acontecer com a gente. Não vai acontecer conosco. Né? José ele ficou fora da sua família durante muitos anos, 13 anos. José ele ficou sem a família, ele ficou sem o pai, mas ele preferiu abortar do coração dele a palavra família. 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 Eu creio que o senhor está falando com pessoas aqui. Não aborte essa palavra do teu coração. Porque José ele declarou, ele falou: Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai. Será que Jesus ia fazer isso? Será que o Espírito Santo faria isso? Será que Deus faz isso com a gente mesmo? Quer que a gente esqueça da nossa família? Da nossa família de origem? Ou o Senhor quer que a gente reconcilie dentro de nós? Nas nossas emoções? Então, José, sim, ele teve um coração endurecido, até o limite de dizer que não sentia falta da sua família. Até chegar a um ponto de dor tão grande, de tão ferido, de não, ao ponto de não querer lembrar da sua família, da sua família de origem. E às vezes aqui está falando, né, dos irmãos de José. Mas talvez no teu caso, no teu contexto, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um filho, pode ser que você esteja casado em sofrimento. Às vezes você tenha problemas com sogro, com sogra, com parente próximo. Mágoas não perdoadas, elas cortam relações. Uma mágoa, uma amargura, um ressentimento, elas cortam relações. Com pessoas, sim. E a indiferença é um nível muito profundo de dor. Porque você está matando a pessoa dentro de você. Isso é forte. Você está matando, às vezes, um irmão dentro de você. Então, nós precisamos olhar, porque é muito comum em aconselhamentos, eu creio que vocês já devem ter ouvido, passado por isso em algum momento, de escutar alguém falar de uma história dolorida, de um trauma, de uma decepção, uma situação difícil, e aconteceu o quê? Eu não quero nem falar dessa pessoa. Não quero nem ouvir. Precisa curar, gente. Precisa curar. Precisa curar. Porque a indiferença, né, vamos dizer assim, ela é o oposto do amor. O ódio é o oposto do amor. Eu sempre digo, para você odiar alguém, você deve ter amado muito ela.
Para você chegar ao ponto de dizer que você odeia alguém ou que essa pessoa é indiferente. Eu já vi pessoas dizer, para mim não significa nada, eu posso passar como um poste na rua e não vai fazer diferença. E que nível de diferença é essa? Então você amou muito essa pessoa. Você foi muito ferido, foi muito machucado. Por um grande nível de ódio, com certeza teve um grande amor ali, que não foi correspondido, que foi ferido e que não foi tratado. A frieza, a indiferença, a falta de perdão. E isso só vai curar dentro dos nossos corações com o perdão. Com o perdão. Então, são resíduos, muitas vezes nós estamos em Jesus, mas existem resíduos emocionais dentro de nós de dor, que a gente quer esquecer. Que a gente quer esquecer. Só que a cura, gente, a cura emocional, ela é fruto da providência de Deus para a nossa vida. A cura, ela é um fruto da providência da mão de Deus a nosso favor, por nós. Porque José, ele foi tocado na sua vida. José, ele foi muito ferido, foi muito machucado. Ei, mas o Senhor, ele preparou um tempo de cura para ele. Porque quando parecia que estava indo tudo bem na vida de José, estava tudo certo na vida de José, o que acontece? Os 7 anos de fartura já haviam se passado. Começa então o tempo ali da fome. E aí o Egito ele tinha sido levantado por Deus. Deus levantou a terra do Egito para alimentar toda a terra. E o que acontece? Nesse tempo extraordinário, dessa movimentação do cuidado de Deus com a terra, né, com o seu povo, os irmãos de José então chegam no Egito. Chegam no Egito. E José ele vai viver a mesma coisa que o pai dele viveu. O caminho de volta. O caminho da reconciliação. O Senhor preparou um caminho de retratação, de reconciliação para aquela família. A mesma coisa que Jacó passou quando teve que se encontrar com Esaú, também acontecer com José. Então, nós precisamos fazer alguns enfrentamentos. E a palavra do Senhor fala lá em Provérbios 27, 17, que ferro afia ferro. Por quê? Porque os relacionamentos, as pessoas são ferramentas de amadurecimento para a nossa vida. O que é afiar alguém? O que é afiar algo? É você corrigir em amor, é você confrontar essa pessoa com amor, com cuidado, é você dar um retorno para essa pessoa com verdade, é um feedback verdadeiro, é onde você, né, um vai lapidando o caráter do outro. E isso é afiar ferro. Porque o ferro, para afiar o ferro, tem que ser, né, bem afiado. E nós somos essas ferramentas bem afiadas para ajudar os nossos irmãos, as pessoas ao nosso redor. E lá no capítulo 42 de Gênesis, então, o que a gente vê? Essa descida dos irmãos, né, para o Egito. E o que eles devem ter sentido? Culpa? Que emoção? Tristeza? Remorso? O que será que eles estavam sentindo? Do que eles tinham feito por irmão deles que ainda era adolescente? Só que o que nós precisamos olhar é que Deus ele age por detrás das circunstâncias. Tudo que aconteceu na vida de José, ele chegou um momento da vida dele que ele tem o entendimento que Deus estava agindo por detrás de tudo aquilo. E será que nós temos entendimento de que Deus está agindo por detrás das circunstâncias da nossa vida? Das dores que passamos, das perdas que passamos, dos abusos que passamos, das situações difíceis da infância, da adolescência, agora na vida adulta? Será que nós conseguimos olhar assim, ei, Deus age por detrás das circunstâncias, aquilo que é aparentemente natural, Deus age por detrás disso? É forte isso. Ninguém tinha se preparado na terra como o Egito tinha se preparado para aquele tempo de fome, porque a terra não produziu praticamente nada. Então, olha só, imagina, a Bíblia fala, dá para entender, né, que nesse tempo eram milhares de pessoas indo para o Egito, milhares de pessoas indo para o Egito, filas de pessoas buscando, né, alimento para comprar alimento. E Jacó, então, ele envia os filhos para lá. Talvez eles nem imaginar, né, que José ia estar lá naquele local. E o que acontece, gente? O que acontece? Quando a gente olha Gênesis 42, 7. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer.
Gênesis 42, 7. Gente, olha que forte isso. José, ele escondeu a identidade dele. Ele escondeu a identidade dele. Ele não queria se revelar para os irmãos dele. Ele não queria. Porque pode ser que você. Ah, nossa, mas foi tudo muito repentino. Sim, ele talvez não esperava por aquilo. Mas depois ele se revelou para os irmãos. Mas ele decidiu, ele quis permanecer escondido por detrás da indumentária, as vestes de governador. E por que muitas vezes nós queremos nos esconder? Muitos cristãos, muitas mulheres, muitos homens de Deus têm essa mesma reação, a mesma reação de José, que se escondem atrás de uma vida dupla, através de uma vida dupla. Na igreja, no altar, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas dentro tem muita coisa para ser consertado ainda. O José, ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele, né? Será que nós temos dado a conhecer as pessoas que nos amam e querem nos ajudar? Foi algo que o Senhor trouxe para mim. Será que nós queremos conhecer as pessoas que nos amam e querem nos ajudar? Será que nós queremos conhecer, minhas irmãs? Será que nós queremos nos conhecer? Será que você quer se conhecer? Será que você quer olhar para dentro do teu interior? Será que nós queremos ter relacionamentos profundos com as pessoas ou queremos ter relacionamentos apenas superficiais? Porque às vezes a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente pode estar como aqueles fariseus, né? Que tem o exterior de uma forma, mas por dentro é diferente. Então existe sim uma nudez do nosso coração, do nosso psicológico, abrir o nosso coração, confessar as nossas dores, olhar para trás é muito importante. Isso vai mexer com o nosso orgulho, vai mexer com o nosso orgulho. Sabe por quê? Porque às vezes diante de um conselheiro, diante de um pastor, de uma pastora ou de uma amiga de oração que às vezes está te acompanhando, vocês oram juntas, às vezes essa pessoa vai conhecer uma fraqueza, vai conhecer uma dor, vai saber que não é perfeito. E muitas vezes as pessoas não querem sacrificar o que é a sua reputação, porque a reputação ainda está falando mais alto do que ter um caráter em Cristo Jesus transformado. Mas o que vale mais? É você ser curado, ser liberto, ter um caráter transformado, viver uma vida, né, justificada em Cristo Jesus, ou viver na reputação, no orgulho, cheio de fraqueza, cheio de ataque espiritual, uma vida que não anda, que não prospera, que não avança, cheio de paralisia. Nós precisamos crescer nessas áreas. Então, nós temos muitas vezes fraquezas, erros, áreas que precisam ser tratadas, que precisam ser discernidas em nome de Jesus. Nós precisamos olhar onde você está. Lembra lá de Gênesis, quando Deus ele fala para Adão e Eva, onde você está? Será que a gente sabe, né, gente, que Deus sabia onde eles estavam. Deus sabia onde eles estavam, mas Deus queria que eles falassem, que eles se posicionassem. Só que muitas vezes nós estamos como Adão e Eva nos escondendo por medo, por insegurança, por mágoa, por amargura, seja o que for que está dentro de você. Então, as nossas atitudes, muitas vezes, nós precisamos olhar como estão as atitudes, como está o nosso coração, quais são as fortalezas dentro de nós que nos impedem de receber o tratamento de Deus. Será que nós estamos procedendo ainda como Adão e Eva? Será que nós estamos procedendo como José, já em posições elevadas, mas com um coração ainda ferido, totalmente machucado, com medo do que as pessoas vão pensar de nós, com medo daquilo que vai acontecer, e aí vamos nos escondendo, e aí a culpa começa a crescer cada vez mais, a vergonha, e aí vem a religiosidade, vem o orgulho, vem tantas coisas, muitas vezes isolamento. O que vem para você?
Nós precisamos desejar que Deus ele opere uma cura no nosso íntimo, nas nossas emoções. E para essa cura acontecer, a gente vai ter que rasgar o coração. Não é só as vestes, como vocês já sabem, nós já falamos muito sobre isso, mas é o coração mesmo. E para isso, a gente precisa de um sacrifício. Jesus já fez o sacrifício da cruz. Mas existe algo que nós vamos ter que sacrificar, que é sacrificar o nosso eu. É sacrificar o nosso eu, gente. Que é o que a maioria das pessoas não querem fazer. Muitas pessoas não querem fazer. E às vezes vivem uma vida dissimulando. Dissimulando, isso é muito ruim, é muito triste. Porque são pessoas que às vezes cultivam só a aparência no externo, mas dentro de casa, dentro do lar, no seu coração, é totalmente diferente. E uma das coisas que eu acho mais maravilhoso no Evangelho, que eu acho lindo no Evangelho, quando a gente caminha com Jesus, quando a gente busca o Espírito Santo, é que o Senhor ele vai gerando em nós, a palavra de Deus gera em nós responsabilidade para mudar. Quando sabe aquele versículo que a gente sempre fala, ai, Deus não nos deu um espírito de covardia, de vitimismo. Por quê? Eu preciso ser corajosa agora para olhar para as consequências dos erros, das escolhas que eu fiz. Porque nem tudo é herança, tá, gente? 30% é herança, 70% é nossa responsabilidade, é lei de responsabilidade. Então, não adianta a gente ficar colocando culpa só nos nossos antepassados, porque não, 70% é a nossa responsabilidade, aquilo que nós escolhemos fazer. Então, nós precisamos olhar, as minhas escolhas geraram que consequências? Agora, vamos enfrentar essas consequências? Vamos trazer conserto? Vamos alinhar? Então, nós precisamos olhar para isso. Não adianta a gente querer viver cheio de ferida, de insucesso, dificuldades nos relacionamentos, né? Então, a gente só vai ver que José, olha quanto tempo passou. Só em Gênesis 45 que a gente vai ver que José, ele se deu a conhecer aos irmãos. E esse momento foi um momento decisivo para a cura de José. Pode ser que até José se revelar aos irmãos, como é que ele estava tratando os irmãos? Com agressividade, com rispidez, irritação. Talvez não queria ficar perto, não queria ver, não queria falar. Quantos, de repente, encontros ali eles tiveram que foi dramático, foi marcado por dor? Quantas situações ali, José ali dentro, se remoendo, né? Com o coração cheio de amargura, querendo se vingar. E nós? Será que nós conhecemos alguma família assim? Será que nós já não fomos assim, minhas irmãs? E hoje, com aquilo que nós vencemos em Deus, nós podemos levar cura e ajudar outras pessoas. Porque, glória a Deus, se nessa sala tem mulheres que são curadas, alinhadas em Cristo Jesus. E a sua cura não é só para você, a sua cura é para você ajudar outras pessoas que às vezes estão passando por situações semelhantes ao que você já passou, você já enfrentou. Não pare em nós. Não pare em nós, a gente se torna fonte a jorrar. Então, quantas famílias nós conhecemos que estão feridas e que precisam de uma cura? E às vezes vai ser o teu testemunho, a tua cura que vai levar à transformação. Então, gente, as nossas dores, elas podem ficar escondidas, elas podem ficar ocultas. Só que sempre se revela de alguma forma. Eu sempre falo às mulheres assim, né? Às vezes assim que, muito irritadas, que, eu não sei porquê, mas eu sou muito irritada, eu, né, me irrito com qualquer coisa, fala muito grosseiro. E às vezes essa mulher, ela tá revelando através da fala, às vezes as dores dela. Porque às vezes ela tem muitas dores não tratadas, e às vezes essa mulher, ela tá sobrecarregada, ela tá exausta. Às vezes ela carrega o mundo nas costas. Então, às vezes é muito fácil a gente olhar para a pessoa e julgar o comportamento dela, mas de trás de um comportamento sempre tem uma história. Sempre tem uma história. Então, vamos olhar para nós. Você consegue identificar quais são os impactos, talvez, dos seus irmãos na tua vida? Talvez você não teve irmãos,
Mas talvez teve irmãos espirituais da família de Deus, porque nós somos família. Então, como famílias, como pessoas diferentes, com traumas, dores diferentes, muitas vezes nós podemos ferir pessoas. Nós vamos decepcionar pessoas. Nós vamos decepcionar pessoas, nós vamos ferir pessoas, e às vezes nós vamos ser feridos também. Mas o que que a gente faz com isso? O que que a gente faz com isso? Vai deixar virar amargura? Raiz de amargura? De ressentimento? Vai ficar ressentindo, sentindo? Ressentimento é um sentimento duplo. Você vai sentindo, 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 dia após dia, dia após dia. Isso vai virando indiferença, amargura, ódio, vingança, afastamento. Será que Deus quer isso para nós como filhos? Não, gente. Não. Então, veja só, quando José ele achou que tudo estava esquecido, que estava tudo certo, estava tudo esquecido. Chegou até a dar um nome para o filho dele de Manassés. Achou que a alma dele estava certo, estava tudo tranquilo, estava, né, vivendo na prosperidade, numa alta posição. Aí o Senhor prepara um caminho de restante. Então, vem cá, José, vamos ver como é que tá isso aí, então? Vamos fazer o caminho de volta, vamos ver como é que você vai se comportar diante dos irmãos. E o que a gente vê? Então, José estava preso no passado. Uma família inteira presa em dores do passado, gente. E quantas famílias nós estamos vendo ao nosso redor? Quantas famílias? E sabe qual é a minha dica para as mulheres? Ei, deixa a emoção vir para fora. Deixa a tua dor vir para fora. Marca um café com uma amiga, marca com o teu pastor, marca com a tua pastora. E vai colocar para fora e deixa a emoção vir para fora. Se você vai participar de algo de cura, deixa vir para fora. Porque você reprimir não vai te curar, não vai engrandecer em Deus em nada, pelo contrário. As feridas são habitação de demônio. Você esconder orgulho, orgulho é habitação de demônio. Então, ou você deixa vir para fora livremente, buscando, não, eu quero curar, eu quero mudar, eu quero transformar. Ou você continua guardando aquilo que é negativo dentro de você. Só que quanto mais você guarda aquilo que é negativo, mais você trava o teu amadurecimento emocional e espiritual. Quanto mais você guarda as dores, aquilo que é mal, aquilo que é negativo, mais você vai travar o teu crescimento em Deus. Mais travada você vai ficar. Por mais que você já esteja em uma determinada posição, você vai caminhar muitas vezes de forma travada. Anda um pouco e para, anda um pouco e trava, anda um pouco e trava. Porque se está travando, porque tem algo que está impedindo de andar com liberdade. Que às vezes são resíduos de emoção, de sentimento, de trava, de dor, que às vezes você acha que já foi esquecido e está ali dentro. Está influenciando, o teu inconsciente está influenciando a tua vida, a tua tomada de decisão. Então, a cura de José começou quando ele se deixou ser visto pelos irmãos. Aquilo que ele achou que estava esquecido, que na verdade não estava nem esquecido nem curado. O passado dele precisava ser limpo. Ele não tinha mais como ficar ocultando através da agressividade, da amargura. Porque quantos irmãos a gente vê que tratam uns com os outros com agressividade? Gente, eu posso falar isso assim na família, na minha família de origem. Eu vi muito isso na família da minha mãe. 3 irmãs apenas. Só em 3. Se tratando com amargura, com ciúmes, com picuinhas, coisas muito pequenas. E nunca conseguiram sentar para consertar. E aí tem que esperar o vô falecer, tem que esperar, né, no caso meu avô, esperar alguém adoecer, uma enfermidade terrível, como aconteceu na vida da minha avó, totalmente acamada para os irmãos se unir, para poder conversar, para poder falar, para poder trazer para fora algo. Será que é isso mesmo que Deus quer? E às vezes a amargura entre irmãos desonra os pais, desonra aquela mãe. Eu vejo isso, minhas irmãs, eu vi isso na minha família. Eu não estou contando algo, eu vi isso. E às vezes Deus permite, porque às vezes a amargura no coração de um pai, a amargura de um coração de uma mãe adoece os ossos, adoece a alma, gera enfermidade, e às vezes os filhos não se dão conta disso.
Só que para nós que temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós conhecemos a verdade, nós precisamos buscar transformação. Ah, mas o meu irmão, minha irmã não vai. Não, mas não importa, se trata de quem você é. Eu sempre falo isso para as minhas crianças, não importa o que o outro está fazendo, olha para você, quem é você nessa história toda. Então, isso é muito triste, gente, é muito triste. E às vezes, né, a gente vê essas picuinhas de final de semana, de domingo em família, né? E, gente, amargura, coração ressentido, mágoa que nunca foi curada, que nunca foi limpa, que nunca foi limpa. Então é importante nós olharmos para isso. Porque quando José, então ele decide, né, se deparar com os irmãos, se revelar para os irmãos, o que que acontece? A dor veio para fora. E talvez quando José ele se encontrou com os irmãos e aqueles irmãos viram José, talvez veio na lembrança dele os sonhos que Deus tinha dado para eles. Talvez quantas coisas veio na lembrança daqueles irmãos, né? Só que essas coisas a gente tem que vir para fora para trazer uma cura, para trazer uma libertação, não para gerar mais mágoa, não para gerar mais ressentimento. E isso é para nós, porque essas feridas começam dentro de casa. Tem muitas feridas, e eu falo para vocês, minhas irmãs, os meus filhos são pequenos ainda, né? Filho adolescente, tem o Jorginho de 14, a Helena de 9 e o Isaac tem 6, né? Sim, 6 anos. Estou ficando caduca já, 6 anos. Gente, nós como mães, nós precisamos ensinar os nossos filhos a não alimentar a amargura entre eles. Porque como nós vimos na semana passada, Jacó, ele foi passivo diante de todos aqueles conflitos entre os irmãos. Passivo. E nós precisamos olhar como liderança dentro da nossa casa, como pastora da sua casa, como líder na sua casa. E eu falei isso e falo com bastante propriedade, porque os meus filhos são filhos de pais diferentes. Antes de eu conhecer meu esposo, eu tive relacionamentos errados. Mas eu tive bons frutos que são os meus filhos. E eu sempre trago para eles, não importa se vocês têm uma paternidade diferente, mas a paternidade de Deus é a paternidade que prevalece. Hoje nós vivemos no evangelho, na graça de Deus. Então, não importa, e muitas vezes, infelizmente, pessoas da nossa família sem Jesus querem lançar dardos. Eu vejo nitidamente Satanás querendo lançar dardos. E eu falo para eles, eu repreendo em nome de Jesus. E eu falo para os meus filhos, quando eles começam a querer falar, ah, porque fulano é menor, melhor. Não, ei, não tem isso. Vocês são irmãos, vão perdoar o coração, vão orar junto, vão caminhar junto, mesmo tendo personalidades diferentes, porque vocês são irmãos. Esse preferencialismo nós não podemos deixar crescer dentro de nós, porque a Bíblia nos mostra esse preferencialismo. José passou por isso. E isso alimentou hostilidade no coração dos irmãos deles. Ele foi odiado pelos irmãos por causa disso. Só que quando nós olhamos, ele herdou isso, né? Vamos dizer assim, Jacó herdou disso, porque isso aconteceu com Jacó e com Isaú. Preferencialismo de pai e mãe. E às vezes a gente acha que não é porque o meu filho tem 14 anos, que ele já entende muita coisa, que eu vou deixar ele de lado. Não, eu vou me adaptar à estação que ele está vivendo, porque ele é meu filho. E, gente, se eu não vigio, isso acontece dentro da minha casa, por eles achar que, de repente, a gente tem o menorzinho, que precisa de mais assistência, que é o filho mais amado. Não, não é verdade. Nós precisamos ter sabedoria, porque essas feridas começam dentro de casa. Quantos irmãos? Eu fui essa filha, porque eu sou a irmã do meio, né? Eu digo a irmã do meio sempre, muitas vezes, fica ali, né? O irmão mais velho normalmente é o irmão que tem responsabilidade, né? Lá na minha casa era assim, né? O meu irmão mais velho era o orgulho dos meus pais, nunca fazia nada errado, era aquela pessoa, né? Certa, correta. A minha irmã mais nova era a mimosa, né? E eu era quem? Eu ficava no meio dos dois, cuidada pela minha avó e meu avô, minha mãe nunca tinha tempo para mim, meu pai nunca tinha tempo, nunca dava nada, e eu ficava ali. E aí, o que, que eu pensava? Eu cheguei ao ponto uma vez de perguntar para minha avó se eu era adotada. Eu perguntei. Eu sou a cara da minha mãe. Todo mundo fala assim que eu sou a cara da minha mãe, mas eu, dentro de mim, eu perguntei se eu era adotada. Porque eu não sentia que eu era pertencente. Eu não me sentia pertencente à minha família. E só eu fui curar agora depois de adulta.
Porque eu não me sentia pertencente. Porque eu não era igual ao meu irmão e não era igual à minha irmã. Eu não me sentia amada, não me sentia vista. Eu sempre sentia que tinha aquele preferencialismo, ou era o meu irmão, ou era minha irmã. Eu não era nada, eu era a ovelha negra, que fazia tudo errado. Só que por detrás de um comportamento existia uma criança gritando para ser vista e ser amada. Hoje eu consigo ver isso, hoje eu consigo olhar para isso, mas na minha infância não. Isso me acarretou quanta dor, quanta rebeldia, quanta rebelião cresceu dentro de mim, que eu desonrei o meu pai, desonrei minha mãe, envergonhei minha família, mas na verdade meu comportamento gritava por amor, para ser vista, para ser amada. E a gente que é mãe, hoje a gente precisa olhar para os nossos filhos, para isso. Porque muitas vezes a gente acha que os nossos filhos já estão grandes, estão crescendo, que eles não precisam de nós. Eles precisam sim, gente. Eles precisam. E o preferencialismo gera dores profundas na alma de um filho, de uma filha. E se esse filho, essa filha se der conta que precisa dessa cura, for para Jesus, glória a Deus. E quando não vai? E quando não vai? Porque se cria uma ferida de orfandade, e por detrás da orfandade existe um espírito maligno chamado Moloque, que leva essa pessoa muitas vezes para um lugar de rebelião, e aí é onde nós vemos as pessoas no crime, na droga, matando, fazendo tantas coisas. Ou leva para o caminho da depressão, leva para dois caminhos, ou a rebelião ou a depressão. E quantas pessoas nós vemos depressivas hoje? Por feridas que nunca foram tratadas desde a infância. Situações com pai e mãe. Então, sim, as feridas começam dentro do lar. Quando eu vejo mulheres com dores de alma gigantes, de traição, adultério, rejeição, depressão, ansiedade, onde que isso começou? Normalmente, quando a gente vai investigando, a gente sempre faz uma linha do tempo, né? A gente vai fazendo uma linha do tempo dentro da terapia, e a gente olha aonde começou. Onde que começou a primeira ferida de traição? Na infância. Problemas de pai e mãe. Medos, ansiedade, medo. Você está ansiosa? Qual é o seu medo? Medo de que você tem? Aonde começou? Aonde esse medo entrou na tua vida? Então, nós precisamos olhar para isso, porque começa em casa, gente. E eu creio que Deus é tão lindo, né? Porque Ele é geracional e Ele quer converter o nosso coração. Ele quer converter o nosso coração. Então, muitas vezes a nossa dificuldade não é ver Deus, é ver Ele como Pai. Por quê? Porque o nosso coração é ferido. Existem muitas vezes vínculos familiares que nunca foram restaurados. E às vezes a gente olha para pai e mãe, né? Mas às vezes e os irmãos? Será que nós não precisamos às vezes reconciliar com os nossos irmãos? Com os nossos irmãos? Às vezes eu fui uma mulher que eu passei muito tempo da minha vida com os meus avós. Eu não via, né, não, fui criada pelos meus avós. E quantas mulheres são criadas pelos avós, cuidadas pelos avós e são abusadas, humilhadas, vós que são narcisistas, porque às vezes a gente vê a vovozinha ali com aquele rostinho de vovó, mas às vezes aquilo ali esconde, às vezes, um comportamento narcisista. Às vezes essa menina foi ferida, esse menino foi ferido por um avô, por uma avó, por alguém que deveria ter cuidado. Mas a gente precisa converter nosso coração em relação a isso também. Precisamos curar isso também. Então, a história de José é uma história que nos ensina muito, muito sobre essa restauração dos vínculos familiares. Dos vínculos familiares. Então, eu gostaria de, nesse momento, orar com você. Semana passada nós oramos para que o Senhor trouxesse para nós se a gente era um José, se a gente era uma Lia, uma Raquel, se a gente talvez fosse um Rubem, né, um irmão mais velho. E hoje eu quero que você ore para você identificar, para que o Espírito Santo traga para a tua consciência se existe alguma dor que você está ocultando, que talvez você está esquecida e às vezes Deus precisa tocar no porão da tua alma, no porão da tua alma, para trazer essa cura, porque José ele achou que estava tudo certo. Talvez os irmãos dele que fizeram tantas injustiças
também acharam que estava tudo certo, mas o Senhor preparou num tempo oportuno um caminho de restauração. E é nesse momento que o nosso coração é revelado. Então, antes desse caminho acontecer, desse momento, esse fato em si acontecer, vamos tratar o nosso coração já. Já vamos deixar o nosso coração alinhado com o Senhor, para que haja uma cura dentro de nós. Porque nós somos mulheres buscando crescimento, maturidade, transformação. Amém? Vamos orar, minhas irmãs, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esta manhã. Quero te louvar, Senhor, pela vida de cada mulher que entrou aqui, Senhor. Quero te louvar, Senhor, por essa série de cura, Pai, sobre as feridas que começam dentro da família, dentro do lar, Pai. E nós somos tuas filhas, Senhor. Antes de qualquer título, de qualquer serviço, Pai, nós somos tuas filhas. O Senhor se revelou para nós. O Senhor tem convertido o nosso coração todos os dias. O Senhor tem consertado a nossa casa todos os dias, Pai. Nós somos gratas por isso, Pai. Eu sou grata por isso, Espírito Santo. Nós vamos te pedir, Pai, através da vida de José, Senhor, que José, Pai, foi um homem usado por ti, Pai, foi um grande homem nessa terra, Pai, usado por um propósito maior para salvar o teu povo, Pai, num momento de fome, de escassez. E eu creio que nós somos mulheres desse tempo, dessa geração, Pai, escrevendo a história, Pai, a história, Senhor, da igreja, Pai, nessa terra, Pai. E nós temos levado alimento para tantas pessoas, Pai. Mas eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor toque, Espírito Santo, nas nossas almas. Espírito Santo, toca, Senhor, e mostra para nós, Senhor, em nome de Jesus. Toca no porão das nossas almas, Pai, nos lugares ocultos, nos lugares escondidos que só o Senhor pode tocar. Só o Senhor pode trazer para o nosso pensamento, Pai, aquilo, Pai, que precisamos sarar. Pai, se existe algum Manassés dentro de nós, que nós pedimos para esquecer, que não queremos falar, Senhor. Se existe algum familiar, irmão, Pai, que nós abortamos o nosso coração, Pai, por indiferença, Senhor, por mágoa, por tristeza, Senhor, eu te peço, traz para a consciência e nos leva, Senhor, ao arrependimento, Pai. Que possamos confessar isso a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para sermos perdoadas, Pai. E que o Senhor prepare no tempo oportuno, Senhor, a restauração de vínculos, Pai, com os nossos irmãos. Às vezes não é só com o pai, não é só com a mãe que nós precisamos consertar, Pai. Não é só com o sogro, não é só com uma sogra que nós precisamos consertar, às vezes são com os nossos irmãos. Às vezes é com um irmão, às vezes com uma irmã, quem nós amamos muito, Senhor. E porque por algum motivo, ressentimento, mágoa, Senhor, nós nos deixamos levar, amarguramos o nosso coração, Pai. Mas eu te peço, Senhor, perdão, Pai. Perdoa o nosso coração, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E nos leva a liberar perdão também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, que essas mulheres, Senhor, que busquem conselheiros, Pai. Pessoas saudáveis na tua presença, Senhor, para confessar, para orar junto, Pai. Para deixar a emoção vir para fora, para que haja cura, para que não reprimam, Senhor, o seu coração, para que não reprimam as suas dores, Pai, em nome de Jesus, Pai. Para que a amargura, a tristeza, Senhor, o ressentimento não seja habitação maligna, Pai, mas que a nossa alma seja habitação do Espírito Santo. Que o nosso espírito seja a habitação do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que não venhamos querer fluir somente em dons, Pai. Não, papai, que venhamos fluir na totalidade daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Por uma vida transformada, Senhor. Por uma restauração, Pai, total na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Revela, Senhor. Revela para nós, Pai. Talvez nós tenhamos sido José, mas talvez nós tenhamos sido um Judá na vida do nosso irmão. Talvez nós tenhamos sido um Rúben na vida de um irmão nosso, Pai. Talvez a gente tenha sido um Simeão na vida de um irmão nosso. Talvez nós jogamos um irmão, uma irmã na cisterna. Talvez nós apedrejamos, talvez nós vendemos, talvez nós matamos o nosso irmão com a nossa língua para o nosso pai e para a nossa mãe, Senhor. E nós tenhamos, Pai, que pedir perdão, nos arrepender, Pai. Ah, Senhor, talvez quanta tristeza nós geramos no coração do nosso pai, da nossa mãe, Senhor, por brigas, Pai, por brigas, por ressentimento, por inveja, Senhor. Perdoa o nosso coração, Pai.
nos perdoa. Remove de nós esse lixo, papai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela cura, pelo milagre, pela palavra. E como nós oramos, como a pastora Chiara orou, Senhor, que o Senhor tenha uma flecha dessa palavra em cada coração. Às vezes foi uma frase, Pai, mas que seja a flecha certa, afiada, Senhor, para converter o coração, para alinhar uma família, para trazer reconciliação e perdão, Pai. E que isso glorifique o teu nome, Jesus. Que glorifique, Jesus. Que te glorifique, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Josi. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Amém, minhas irmãs. São 9 horas, mas, Amém. quem quiser abrir o microfone, pastora, tem liberdade. Amém. Eu não sei se eu posso aqui dar só um testemunho rapidinho, se vocês me permitirem. Essa palavra, ela veio muito fundo, amadas, no meu coração hoje. Foi algo assim, muito além daquilo que vocês talvez possam até, a Dani mesmo, imaginar, porque ontem eu tive uma experiência, mais uma experiência com o Senhor muito forte ontem. Inclusive, então, assim, até agora eu estou sentindo a presença de Deus, sabe? Aquela presença que entrou ali no carro quando ele veio falar comigo, né? E foi exatamente sobre isso que a Dani estava ministrando hoje. Eu estava no meu carro, né? Dentro do carro, e a gente estava indo para a casa do meu filho, nós vamos fazer um churrasco. Ontem, reuni a família. E aí o Senhor começou a me lembrar, sabe, de alguns momentos da minha vida em que eu falava assim: comigo é daqui para frente. Comigo, vamos supor, se eu moro hoje aqui, né, igual eu já morei em algumas cidades, né, cidade de Fabriciano, Caratinga, que são cidades vizinhas, Belo Horizonte, já morei em algumas, assim, já morei no Espírito Santo, Vitória. E aí eu falei, olha, para mim é daqui para frente, eu não volto para os lugares que eu já morei. E eu vinha, sabe, assim, de vez em quando estava falando isso. Eu não volto para os lugares que eu já estive. Para mim é só daqui para frente. E o Senhor começou a me lembrar de eu falando isso. E eu tinha falado isso na noite anterior com a minha filha, com a minha família. A gente já estava reunida ali no sábado, né, que foi aniversário do meu esposo. Eu falei isso novamente e a minha filha falou também, falou assim, não, gente, para mim também é. Ela tinha acabado de mudar, falou, para mim também é daqui para frente, eu não volto mais para a casa que eu estava. Para mim, agora eu vou para outra melhor e tal, e tal, tal. E o Senhor começou a me lembrar dessas falas, né? E aí o Senhor foi e me trouxe a memória, me fez lembrar, amadas, de um tempo em que eu morei na cidade de Coronel Fabriciano, que é a cidade que eu nasci, da minha família, né? Me fez lembrar que eu morei um tempo na rua da minha mãe. Morei numa casa que era praticamente de frente da casa da minha mãe. E eu fiquei ali naquela casa mais ou menos uns 2, 3 anos. E, assim, a casa era uma casa muito simples. E tinha uma casa muito boa, uma casa que, assim, vamos dizer, comparada, né? Era uma mansão, vamos dizer, né? Comparada ao que essa casa era. E eu lembro que eu sempre queria, eu sempre via essa casa e falava, nossa, como eu queria morar nessa casa. E Deus proporcionou isso. Só que essa casa era no outro bairro, sabe? Ficava longe da casa da minha mãe. E aí, assim, eu sei que eu morei um bom tempo nessa casa e eu fui muito feliz nessa casa. Nós vivi assim, tempos maravilhosos nessa casa. Eu amava morar nessa casa. Essa casa era uma casa, vamos dizer assim, a casa dos sonhos, era, sabe? E eu fui muito feliz ali. Aconteceu muita coisa boa na minha vida ali. E aí aconteceu um fato, eu e meu esposo, eu, né, quis divorciar, separar dele, aquela coisa toda, né? Veio aquela coisa em mim, aquele sentimento, e aí eu mudei daquela casa que eu tanto amava, que eu, né, se sentia tão bem, e voltei para essa casa que não era, vamos dizer, né, a casa dos meus sonhos, não era o lugar que eu desejava. Era um lugar muito mais simples.
E aí, eu fiquei ali naquela casa mais 1 ano e 6 meses, mais ou menos, 1 ano, 6 meses, 1 ano e 8 meses. E aí o Senhor falou no meu coração profundamente, porque foram os últimos momentos da vida da minha mãe. Sabe, amadas, esse tempo que o Senhor me trouxe de volta, foi o tempo que eu tive perto da minha mãe, eu pude viver com ela ali os últimos anos, né? Esse tempo que eu tive foi o tempo que ela, tipo assim, ela, né, viveu ali os seus últimos momentos e o Senhor, então, começou a falar fortemente no meu coração que, às vezes, a gente precisa voltar, sabe, amadas? E voltar não é perda. Voltar nem sempre é retrocesso. A gente nunca pode pensar, porque eu vou voltar em uma situação, né? Às vezes você teve uma discussão, uma briga com alguém, você pensa, mas eu vou ter que voltar a falar com aquela pessoa, vou ter que voltar. Às vezes é necessário para que nós possamos liberar perdão, para que nós possamos ser perdoadas. Há coisas que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, sabe? Há coisas que Deus está fazendo na nossa vida, esses últimos, né, vamos dizer assim, últimos 2 anos, né, que minha mãe teve ali. Eu pude estar com ela, eu vivi aquilo ali, amada, sem eu saber que o Senhor estava fazendo aquilo na minha vida. Sem eu entender que o Senhor estava ali me dando uma oportunidade. Naquele tempo eu não vi isso. E hoje, depois de... Isso foi... Eu me mudei de lá já em 2003. Minha mãe faleceu em 2003. Isso foi 2001, 2002. Então, assim, amadas... Aliás, 2002, 2003, né? Então, assim, às vezes, amadas, a gente não entende aquilo que a gente está vivendo naquele tempo. A gente não consegue ter o entendimento e a profundidade daquilo que Deus está fazendo na nossa vida naquele tempo. Né? Aí, às vezes, a gente reclama, a gente não quer estar, a gente... eu não queria estar aqui, eu não queria estar nessa situação. Mas, às vezes, é necessário nós estarmos naquele tempo, é necessário a gente passar por aquele lugar novamente, voltar, né, naquele lugar, naquela estação, porque o Senhor está trabalhando, e foi, amados, depois disso, depois que minha mãe faleceu, foi onde eu digo assim, foi onde eu amadureci no Senhor, sabe? Foi o meu momento de amadurecimento com Deus, porque eu já era convertida, porém, assim, eu era muito, assim, aquela... Vamos dizer, eu não tinha a intimidade com Deus, sabe? Tudo meu era minha mãe ora por nós, né? Tipo assim, tinha aquela coisa, né? Eu colocava toda a responsabilidade nela, da minha vida espiritual, sabe? E foi onde aí, a partir daquele momento, foi eu e Deus. Foi onde eu amadureci, foi onde eu aprendi, foi onde eu conheci Deus, de andar com Ele. Sabe, eu não só ouvia falar, mas eu comecei a andar com Deus, me aprofundar no Senhor. Eu vi o Senhor ali naquele tempo, naquela casa, sabe? E, assim, foram os melhores momentos que eu tive na minha vida, que eu digo assim, espiritual, de fortalecimento, de base, sabe? No Senhor, de fundamento, de renovação. E foi um momento assim que naquela época eu não entendia, mas hoje, Senhor, olha o cuidado e o amor do Senhor comigo, porque Ele me fez entender isso hoje, porque eu entendi que hoje é importante para mim hoje isso, né? Compreender isso, o que o Senhor fez naquele tempo, porque hoje talvez eu esteja vivendo coisas que eu possa dizer, Senhor, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Mas hoje, agora, depois do Senhor ter falado isso comigo, me mostrado isso, e a presença de Deus, amados, foi tão forte dentro do carro, eu não aguentei, eu comecei a chorar, de soluçar. E meu esposo, o que foi? Eu, não, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. E eu estou sentindo essa presença até agora. E aí, assim, eu não sei o que você tem vivido hoje, sabe? Mas entenda que o hoje... Talvez, ainda que você não compreenda, ele é necessário na nossa vida. Ainda que seja voltar ao ontem, ainda que seja voltar às pessoas, ainda que seja voltar ao seu coração. Talvez você não vá voltar fisicamente, mas volte o seu coração
né, as pessoas, alguma coisa que você viveu, aquilo que você passou, que talvez ficou uma marca, uma ferida, uma dor, e como a Dani mesmo já ministrou, né, já falou aí, é importante nós termos isso, amadas, não como uma limitação, mas como eu creio, né, que é um florescer de Deus na nossa vida. Isso é um florescer de Deus. Não é voltar para, né, se limitar ao passado, não é voltar para viver as dores, não é voltar para retroceder ou para perder, mas é voltar para avançar, voltar para crescer, voltar para florescer, voltar, sabe, para ser curada. É isso que o Senhor, ele nos chama para voltar, sabe? E glória a Deus, Dani, pela sua vida, glória a Deus pela vida de cada um de nós que pudemos estar aqui nessa manhã. E Deus continue abençoando profundamente o seu ministério, em nome de Jesus, minha amada. Amém, glória a Deus, que tremendo, né? Meu Senhor é maravilhoso. E glória a Deus, né? Quando o Senhor vai revelando para nós, vai nos trazendo entendimento, né? É tão lindo de ver esse mover do Senhor. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguém que quer falar? Grazi, Josi. Pode falar, Grazi. Eu amei essa palavra. Obrigada pela palavra. Obrigada pelo testemunho, viu? Mas o que o Senhor me falou foi sobre irmãos espirituais que a gente tem, sabe? Aquele que você já foi na igreja com ele, depois ele passa na calçada e nunca mais parece que nem te conhece. Então foi esse que Deus me falou. E eu fiquei pensando, porque eu era de uma denominação, eu e a Dani, nós éramos dessa denominação. E depois que nós saímos, as pessoas, elas simplesmente, elas parece que, sei lá, parece que deixa de ser irmão, sabe? E o Senhor falou muito com isso, de você procurá-los, não esperar eles te procurar para pedir desculpa. Porque às vezes você acaba marcando a vida da pessoa de um lado bom ou de um lado ruim, né? Então o Senhor falou comigo nesta parte. E o Senhor também falou comigo sobre os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai, que eu não converso com eles, porque eu não tive essa intimidade. Eu tenho a Vitória e a Andressa, porque são meninas e a gente sempre conversou. E os meus irmãos, quando eu fui na festa do meu pai, eles não me cumprimentaram. E eu fui cumprimentar eles, e eles não me cumprimentaram. E eu fiquei na minha, porque os meus primos, enfim, sabe? E eu não entendi isso. E agora a Dani falando a palavra, eu entendi, porque de repente eles me viam como, sei lá, um obstáculo, alguma coisa assim. E o Senhor me disse que é para mim pedir perdão para esses irmãos, porque eu também nunca procurei eles. Então é da mesma forma que a gente às vezes nem procura aquele irmão da igreja, né, ou aquele irmão que já passou na sua vida, né? Eu e a Dani, eu considero a Dani como a minha irmã, porque eu já fui chorar as pitangas algumas vezes na mesa dela, né, Dani? Então, assim, cara, de verdade, abraço de irmã, é aquela delícia. E às vezes você precisa ser assim, constante na vida das pessoas que passam, onde você trabalha, onde você está. E as minhas orações para os meus filhos são isso, que eles sejam unidos, que eles se ajudem, que eles possam não olhar, né, que eu tenho 2 filhos com autismo, que não eles olhar como, ai, meu Deus, que saco, tem que cuidar deles. Não, mas que entenda que a dificuldade deles, eles também têm dificuldade. E como a Dani disse lá, é adolescente, tem que se adaptar a isso e não fazer exclusão entre irmãos, né? Porque Jesus também falava sobre isso, né? Andar em dois, ter essa empatia de dizer, olha, manda mensagem para dizer se está vivo, né? Às vezes você precisa, às vezes, de repente, a sua mensagem para aquela pessoa que você nunca mais viu, de repente pode fazer a diferença na vida dela. Manda uma música, alguma coisa assim, eu sempre faço isso. E o Senhor me falou que a gente vai ser irmão na eternidade. E como é que vai ser? Você vai olhar e vai dizer, ué, eu te vi lá na igreja, a gente congregou, e depois chegar lá no céu, e aí? Nunca mais falei contigo, e aí, vamos se encontrar? Não, o Senhor, ele gosta de restaurar as áreas da nossa vida, que a gente possa ser sal e luz nos relacionamentos da gente, né? Que nem José, ele ignorou os irmãos, mas depois o próprio Espírito Santo lembrou que ele teve aquele sonho, né? Que um dia ele iria encontrar os irmãos dele. Então, desculpa eu parar de falar, porque senão daqui a pouco eu falo uma meia hora. Mas, enfim, era sobre isso que o Senhor falou. Obrigado pela palavra, Dani. E obrigado pela manhã, viu? Obrigada mesmo. Como ela falou, às vezes você voltar para o antigo, às vezes é difícil, sabe? Mas às vezes você tem que consertar aquela área que de repente deixou ali, sabe?
E o Senhor me fez, eu pedi perdão para os meus irmãos, pessoalmente. E eu falei, olha, porque é uma coisa que é um relacionamento que você pensa que não, porque pai e mãe, você sabe que erra, mas irmão é uma coisa assim que às vezes você também tem que pedir perdão. Por que aquela pessoa se afastou de você? O que você fez para ela, né? Enfim, é bem isso. Obrigada pela palavra, tá? Para de falar. Amém, Grazi, glória a Deus, né? E é sobre isso, a família espiritual também, né? E algo importante que eu sempre falo assim, agora a Grazi falando veio. Muitas vezes, gente, a gente que tem, vamos dizer assim, ó, filhos, né? No caso, meu marido, né? Ele tem 2 filhas que foram geradas antes da gente se conhecer, né? Muito antes da gente ter um relacionamento, ele teve filhas, né? E eu tenho os meus 2 filhos, né? Que vieram antes de casar, né? Com o Fernando. E o que a gente, com maturidade, a gente precisa ter muito cuidado. Aquilo que a gente empilha dentro dos nossos filhos. Porque a gente chama isso de empilhamento emocional. E às vezes mães feridas, principalmente mãe, pai também, né? Mas vamos aqui para as mulheres. O que acontece? Ah, separou, divorciou. O que acontece? Empilha na criança um monte de informação, de sentimento, de ferida. Ferida que não é da criança. É da mãe, às vezes é uma avó que fica falando mal do pai porque separou da filha, às vezes o vô que fica falando mal, né? Assim, ó, então fica ali familiares, pessoas falando mal do pai ou falando mal da mãe para a criança. E o que acontece? Um filho, ele sempre vai amar o pai e a mãe. O sonho de qualquer filho é ter pai e mãe juntos. Faz parte da natureza da família. Então, o filho sempre vai sonhar, uma criança, que é o pai e a mãe junto. Só que acontece, quando surge uma situação que vem o divórcio, que vem a separação, a gente precisa cuidar com isso, porque o que acontece? Gente, muitas feridas de paternidade, maternidade, que a gente atende, são filhas que amam o pai, amam o pai, mas vivem numa ambivalência, lutando entre o amor e o ódio, o amor e a raiva. Porque aquela, como filha, ama o pai, mas ouviu da mãe, ouviu da mãe ou de alguém que aquele pai não prestava, que aquele pai é ruim, que aquele pai foi embora, e o que aconteceu? Gerou um misto de sentimentos ali dentro. E para curar isso depois, gente, é muito difícil. É um desafio, porque tem muito filho e muita filha, isso para menino e para menina, tá? Ah, mas se eu amar meu pai, eu vou estar traindo a minha mãe. Ah, mas se eu for procurar minha mãe, meu pai vai ficar magoado. Ah, porque tudo que eu aprendi com meu avô, com meu pai, né, eu vou magoar. Então, gente, e às vezes a gente precisa fazer essa separação. O que é teu de fato? O que você experimentou em relação ao teu pai e à tua mãe de verdade? E o que te falaram? Porque muitas vezes a gente educa os filhos na dor. Na dor. E a gente gera, os nossos filhos depois crescem com problemas emocionais, várias dores, porque existe um conflito ali dentro. E às vezes foi quem gerou? Nossa. Porque a gente empilhou em cima da pessoa uma dor, uma emoção que não era nem da criança. É pautada na nossa dor, na nossa frustração, né? Então, a gente precisa cuidar, assim, bastante com isso, porque o que acontece, né? Às vezes acontece como a Grazi falou, às vezes, eu não sei por que meus irmãos nunca falaram comigo, mas por quê? Porque às vezes foram o quê? Que é o filho da outra, a filha da outra, porque não sei o quê. Gente, não, cuidado com isso. São irmãos, são independentes de qualquer coisa. Se Deus permitiu aquele relacionamento frutificar, o Senhor, Ele está trabalhando naquela família, em alguma coisa Deus vai trabalhar ali. Então, a gente, como mulher no Senhor, a gente precisa olhar para isso, tá? Porque isso acontece até com mulheres cristãs, tá? Eu vejo muito. Né? Infelizmente, a gente vê mulheres cristãs que se degladeiam aí com a outra pessoa, com os filhos da outra pessoa. E digo, gente, eu sempre falo, gente, às vezes é muito fácil a gente amar o que nasce de nós, né? Mas e o que nasce da outra pessoa não precisa ser amado, não? Será que Deus não ama? Então, às vezes, a gente acaba se tornando egoísta, sabe? Não, a gente nem vê, é só a nossa dor. Então, a gente tem que cuidar com isso. Então, assim, a gente vai trazer esse crescimento, sabe, mulheres? É importante a gente olhar para isso e restaurar. Restauração de vínculos. Jesus veio para reconciliar a gente com o Pai, né? E que a gente seja agente de reconciliação também. Amém? Glória a Deus. Pastora Chiara, ora por nós, para a gente encerrar. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas aqui nesta manhã.
Nós te agradecemos porque o Senhor quebrantou o nosso coração, nós liberamos aqui nessa manhã, Pai, perdão, nós liberamos aqui, Senhor, tantas coisas que estavam presas dentro de nós, Senhor, tantos pensamentos confusos. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a praticar, Pai, daquilo que nós aprendemos aqui, Senhor, nessa manhã, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, levar a palavra do Senhor, levar essa semente tão poderosa que é a Tua palavra. Meu Deus, que ela possa germinar em outros corações, em outras vidas, Pai. Meu Deus, que outros possam florescer através de nós, Pai. Seja a nossa família, seja, Senhor, os nossos irmãos em Cristo, seja, Pai, os nossos vizinhos, amigas, enfim, Senhor, todos aqueles, Pai, que estão, Senhor, à nossa volta, Pai, que nós possamos alcançá-los pelo poder da Tua palavra, pela graça e misericórdia do Senhor, Pai, que nos alcança todos os dias. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos absorver, Pai, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, que o Teu reino se estabeleça sobre nós, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja, Pai, o nosso fundamento, Pai, seja aquilo que o nosso coração tem buscado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela vida da Dani, que o Senhor continue abençoando ela, que o Senhor continue dando a ela, Pai querido, essa sabedoria, esse discernimento da Tua palavra. Meu Deus, que ela continue sendo luz, Pai, que ela continue sendo sal da terra. Meu Deus, a cada uma, Senhor, que está aqui, que esteve, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor também seja liberada sobre cada um, Pai, cada uma, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Nós já te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Um beijo, Deus abençoe. Obrigado por estar aqui. Beijo. Beijo, Josi, Fran, Priscila. Um beijo, pastora Grazi, Claudiane. Beijo. Beijos com Deus, meninas. Amém.